Olá galerinha, tudo bem? Saudações matemáticas a todos. Olha só gente, vamos hoje falar de duas operações importantíssimas que a gente estuda há muito tempo e que também caem no Enem. Vamos mostrar, tá certo? A gente vai falar hoje de adição e subtração. Essa aula é a aula 2 do nosso curso virtual de preparação para o Enem da Escola Yolanda Chaves, tá certo? Então vamos lá, gente. Aqui, ó, vale só ressaltar quais são as operações básicas, né? Quando a gente estuda lá na escola, a gente aprende que são essas quatro: adição, multiplicação, subtração e divisão. Depois a gente vai percebendo que a gente pode agregar mais duas operações a essas quatro para nós termos 6 operações básicas. Quais são elas? A gente tem a potenciação e a gente também tem a radiciação. Essas operações que estão destacadas para você em rosa, elas são operações que representam alguma situação de aumento, de ganho, tá? Já as que estão em amarelo são as operações inversas. Se umas representam aumento, ganho, as outras só podem representar o que, gente? Diminuição, perda, tudo bem? Só que não dá para a gente falar das 4 operações ou das 6 em uma única aula, então a gente vai dividindo. Hoje eu vou falar apenas de adição e subtração. E não vai ser com todos os números, apenas com números inteiros e decimais. Por quê? Porque nós vamos ter outras aulas para falar das operações dos outros números, como é o caso das frações. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando de adição de número inteiro e a gente começa logo com um exemplo para a gente esquentar os motores. Eu tenho esses dois números aqui, galera, e eu quero fazer a adição entre esses números, tá? Então, eu não sei o resultado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou lembrar que eu pego um número e coloco o outro número embaixo dele, tendo a atenção de sempre colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Feito isso, a gente passa aquele traço aqui, né? Sinalzinho de mais, e vamos operar. 2 mais 1 vai dar 3. 4 mais 8 dá 12. Eu não coloco o 12 aqui, eu deixo apenas o 2 e subo o 1. E depois eu faço 1 com 3 dá 4, 4 com o 6 dá 10, deixo o 0, vai o 1 e aqui vai ficar 8. Então o resultado dessa minha operação dá 8.023. Tranquilo? Agora, Zé, vamos lembrar como é que a gente dá nome aos elementos dessa soma. Vamos lá. Eu tenho aqui as parcelas. Quando eu somo dois números, eu somo duas parcelas. E o resultado dessa operação eu chamo de soma ou total. Ah, mas e se tiver 20 números sendo somados? São 20 parcelas e o resultado vai continuar sendo o total ou soma. Beleza? O que você não pode esquecer é que todas as vezes que eu for operar números inteiros, eu tenho que organizar esses números assim, que nem eu falei para você, ó. Aqui são as unidades, aqui são as dezenas, aqui são as centenas e por aí vai. Centena embaixo de centena, e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, tudo tranquilo. E que eles ficam organizados assim, postos da direita para a esquerda. Não pode esquecer isso, tá legal? Feito isso, o resto é tranquilo, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos falar da operação da adição com os números decimais. Mas antes, é bom eu te lembrar duas coisas. Tem dois detalhezinhos assim que a gente esquece às vezes na operação dos números decimais, que são os números com vírgula. Muita gente se atrapalha aí, às vezes até em operações simples, como somar duas quantidades em dinheiro, dar um troco, enfim. Vamos lembrar aqui o seguinte. Primeira observação, gente. No final de um número decimal, zeros não alteram o valor desse número. Ou seja, do que eu estou falando? Imaginem esse número aqui. Você está vendo o número 4,3, é um número decimal. Se eu acrescentar zeros aqui, ó, depois desse número 3, isso não vai alterar em absolutamente nada o número. 4,3 é a mesma coisa que 4,30. Aí, se eu colocar vários zeros, colocar um monte de zeros, não vai influenciar em nada, gente. Vai continuar sendo o mesmo número. Por isso essa observação. No final de um número decimal, zeros não alteram o valor do número. Tá tranquilo?
Feito essa ressalva, vamos para a segunda. Sempre compare números decimais iniciando pela parte inteira, para depois você comparar os décimos, os centésimos e os milésimos. Tranquilo? Vamos ver aqui como é que funciona. Eu tenho esses dois números aqui. Eu quero saber qual desses números é maior. 45,728 ou 45,73. Devo começar comparando a parte inteira. Quando eu comparo a parte inteira, eu percebo que elas são iguais. 45, 45. Depois eu vou para os décimos. Opa, aqui é 7 e aqui também é 7. Tudo igual por enquanto. Agora, quando eu vou para os centésimos, aqui está o 2 e aqui está o 3. Então, eu já sei que esse número, 45,73, é maior que o número 45,728. Se ainda assim você ficar em dúvida, porque você, afinal de contas, está comparando números com quantidades diferentes de casas decimais, você pode fazer o uso da observação 1. Vou colocar um zerinho bem aqui, para ficar com 3 casas decimais aqui e 3 aqui. E aí fica fácil ver que aqui é 730 e aqui é 728. Logo, ratifica a minha ideia de que este número aqui, o 45,730 agora é maior que o 45,728. Tá tranquilo? Vamos aqui a um outro exemplo para a gente ratificar essa ideia. Parte inteira, 37, 37. Não dá para a gente dizer. Décimo, 7 e 7. Centésimos, 4 e 4. Mas essa daqui tem 2 milésimos e esse aqui não tem nada. Se então não tem nada, posso colocar o zero da observação 1. Então eu percebo claramente que aqui eu tenho 37,742 e aqui eu tenho 37,740. Logo, este número aqui, ele é maior. Então, tá certo? Fica dado a dica aí de como a gente deve observar esses números decimais. Tudo bem, gente? Feita essas duas observações, vamos à prática da adição com números decimais. Vamos lá. Aqui, gente, a gente começa com um exemplo logo. Tem esses dois números aqui e eu quero somar esses dois números. A primeira coisa que eu devo pensar é, vou colocar eles como se fossem números inteiros, certo? Até aí tudo bem. A gente só não pode esquecer de um detalhe, gente. A vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Bem aqui, Você só pode adicionar e subtrair números quando as vírgulas estiverem alinhadas. Vírgula embaixo de vírgula. Ah, já estão. Então, beleza. Vamos em frente. Aqui eu vou operar agora esses dois números, tá? Fazendo aquilo que eu já conheço de praxe, colocando aqui, o meu sinalzinho. E aqui a gente opera normal. 4 com mais 7 vai dar 11, fica 1, vai 1. 1 e 2 vai dar 3 com 1, 4. Aqui, 4. Opa, tem a vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula. Então, eu já posso colocar minha vírgula aqui. 4 mais 8 vai dar 12. Fica o 2, vai 1. 1 e 3, 4. 4 e 6 dá 10. Fica o 0, vai 1. E 1 e 7 dá 8. Então, tá aqui a minha operação. Tá aqui o meu resultado. Tranquilo? Não vai te esquecer disso aqui. Vírgula embaixo de vírgula. Esse é um detalhe importantíssimo, tá certo? Ok, gente. Para fechar essa parte de adição de decimais, vamos a um exemplo agora com 3 parcelas. Quero colocar e somar esses 3 números aí. Vamos lá. Vou colocar eles aqui, e colocar o sinal de adição. Agora veja. Você vai perceber que o número 98 não tem vírgula. Apesar dele não ter vírgula, a gente pode colocar uma vírgula aqui para que as casas decimais fiquem todas alinhadas. E vírgula embaixo de vírgula. Se você quiser ainda, você ainda pode colocar um zerinho aqui para alinhar e completar com mais zeros nos dois números para que todos fiquem com 3 casas decimais. E isso não vai alterar o valor desses números. A gente já viu isso nessa aula.
Então, colocou 2 zeros aqui, colocou os 2 zeros aqui. Agora todo mundo tem 3 casas. Então vamos lá. Aqui a operação dá 7, aqui dá 1, aqui 2 com 5 vai dar 7 também. Aqui, ó, 9 com 8 dá 17, 17 com 3 dá 20, fica o 0. Opa, eu já ia esquecendo dela de novo, hein? A vírgula, né, gente? Vírgula embaixo de vírgula, não pode esquecer, tá? Então, tá aqui a nossa vírgula. Então, voltando à operação, 9 com 8, 17, 17 com 3 vai dar 20, fica o 0, vai o 2, aqui vai dar 21, somado todo mundo, né? Fica o 1, vai o 2, e aqui vai dar o 6. Tranquilo? Então, o resultado dessas somas aí todas vão dar 610,717, tá certo? De novo, vírgula embaixo de vírgula, alinhando sempre os números, tá? Da direita para a esquerda, é uma característica que você traz desde a adição dos inteiros. Tá tranquilo, gente? Muito fácil, não tem nenhuma crise, tá certo? Vamos lá, então. Agora, eu preciso falar de 3 propriedades para ti. São as propriedades da adição. Vamos lá. A primeira é a propriedade do elemento neutro, gente. Como é que funciona, Zé? Eu tenho um número, que quando eu somo com 0, vai dar o próprio número. Ou seja, qualquer coisa somado com 0 dá qualquer coisa. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, 8 mais 0. Quando eu somar 8 mais 0, vai dar o próprio 8, né, gente? Então, é uma propriedade muito simples. Segunda propriedade, a gente chama de propriedade comutativa. Como é que funciona? Imagine que eu tenha 2 números e some eles da seguinte forma. X mais Y é a mesma coisa que eu somar Y mais X. Veja, eu tenho aqui 5 mais 3 e depois eu tenho 3 mais 5. Quanto é 5 mais 3? Bem, 5 mais 3 é 8. E 3 mais 5 também é 8, né, gente? Então, essa é a propriedade comutativa. Tranquilo? Agora vamos falar de uma propriedade chamada associativa, que é a seguinte. Eu tenho 3 números e esses 3 números eles estão somados, só que associados com o uso de parênteses de forma diferente. Aqui eu tenho parêntese, x mais y, fecha parênteses, mais e. E do outro lado eu tenho x mais parêntese, y mais e, fecha parênteses. Vamos começar colocando os números. Eu sempre gosto de exemplificar com números que fica mais fácil do nosso aluno perceber isso. Aqui eu tenho o seguinte, galera. 1 mais 2 mais 5 e 1 mais 2 mais 5. Só que eu vou associar essa soma de maneira diferente. Deste lado aqui eu vou colocar o parêntese no 1 mais 2. E do outro lado eu vou colocar no 2 mais 5. Vamos operar primeiro o que está dentro desse parêntese aqui, ó. Quanto é que dá isso, gente? Isso dá 3. Mais 5. Igual. Aqui vai dar 1. Aí eu opero aqui, ó. Quanto é 2 mais 5? Bem, 2 mais 5 é 7. E quando eu somar 3 com 5, vai dar 8. E do outro lado também vai dar 8. Ou seja, não altera o valor. Então é uma outra propriedade que a gente vai fazer uso, tá? Existem outras, mas para o nosso curso de matemática básica, essas 3 dá para a gente trabalhar tranquilamente, tá certo? Vamos agora falar da subtração de números inteiros, que é muito parecido com a adição, né? Só que, como você sabe, é uma operação inversa. Começamos com um exemplo. Eu tenho que subtrair esses 2 números aí, tá? Coloco esses 2 números aqui, tá? E começamos a operação. 2 menos 1 vai dar 1. Agora perceba, eu tenho que tirar 8 da onde só tem 4. Então aqui na subtração eu lembro daquela brincadeira de pedir emprestado, lembra? Então eu vou pedir um emprestado aqui do 3. Então aqui aonde é 4 vai ficar 14, ó. Vai ficar 14. Aí 14 menos 8, 6 que já está aqui. Esse 3 emprestou 1, ficou 2. Não é isso? Então aqui, ó, eu não posso tirar 6 da onde tem 2. Aqui agora é 2. Tá? Então o que é que acontece? Eu peço o emprestado do 8. Aí esse 2, na realidade, fica o quê? Fica 12. Então vai ficar 12 menos 6, vai dar 6.
Esse 8 emprestou 1, então agora ele não é mais o 8, ele é o 7. Aí aqui não tem nada, né? Então baixa o 7 aqui. De novo, como são chamados os elementos que participam da minha subtração? É a mesma coisa que a adição? Não, recebem nomes diferentes. Esse primeiro termo aqui, a gente chama ele diminuendo. Aquele que você vai retirar da quantidade é o subtraindo. E o resultado dessa operação a gente costuma chamar de resto ou diferença. Tá tranquilo, gente? Beleza? Então, tá aqui o resultado da nossa operação. E a gente só não pode esquecer de um detalhe. A organização dos números na hora de operar segue aquele mesmo critério da adição. Qual é? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e por aí vai. Lembrando que os números são organizados da direita para a esquerda, neste sentido aqui. Tá tranquilo? Beleza? Então vamos lá, gente. Agora bora falar da subtração de decimais. Tá? Tudo a ver com troco. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 574,29 menos 68,17. Vamos colocar aqui, ó, um embaixo do outro, com aquele cuidado que a gente já sabe, vírgula embaixo de vírgula, beleza? Aqui, ó, 9 menos 7 vai ficar 2, 2 menos 1 vai ficar 1, aí a vírgula, ó, agora eu ia esquecendo, agora eu não esqueço não, tá aqui ela, ó, vírgula. Agora, galera, eu posso tirar 8 da onde só tem 4? É claro que não. Então, vou pedir o emprestado do 7. Quando eu pedir o emprestado do 7, aqui vai ficar 14. 14 menos 8 vai dar 6. Esse 7 agora, ele emprestou 1 para o 4 e ele ficou com 6. Aí vai ficar 6 menos 6 dá 0. E o 5, ele baixa normalmente. Está aqui o resultado da nossa operação. Fácil, 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 né, gente? Ok? Agora, eu preciso falar para você sobre duas observações, dois detalhes muito importantes sobre a subtração. A primeira, gente, é a ideia de número oposto ou simétrico. Como é que funciona isso? Eu tenho esse número aqui, o número 3. Eu quero saber qual é o oposto dele, ou seja, o simétrico. Gente, o oposto de 3 é menos 3. Veja, é só trocar o sinal. E quando o número já for negativo, menos 2, por exemplo, quem é o simétrico de menos 2? É só trocar o sinal. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o sinal de menos. Lembrando que isso aqui tudo é o número, então vamos trocar o sinal de todo mundo. Então vai ficar menos 2. Aí aqui a gente faz aquela brincadeira que você já conhece, que é o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais, então tá 2. Para facilitar a tua ideia, pensa numa reta numérica, tá? Números opostos ou números simétricos são números que são equidistantes para o zero, ou seja, eles têm a mesma distância para a origem da reta numérica. Por exemplo, aqui eu não tenho 3 e menos 3. Qual é a distância do 3 para o zero? É essa daqui, ó. Então, daqui essa distância. Que é exatamente a mesma distância para o menos 3, ó. Então, como essas distâncias aqui são iguais, então fica claro que eu tenho números simétricos ou opostos. O mesmo vale para o menos 2. Ó. Do menos 2 até o zero eu tenho um tamanho, que eu vou marcar aqui com esses 3 risquinhos. E do 0, tá, até o 2 vai ser exatamente o mesmo tamanho. Então, na reta numérica, números opostos são equidistantes à origem da reta. Tranquilo? Vamos finalizar aqui, gente, colocando a ideia do jogo de sinal nos parênteses. Muita gente se perde aqui numa continha boba nesse jogo de sinal com uso de parênteses. Veja só. Aqui eu tenho o x, tá certo? Menos, aí parêntese, y mais z. Eu quero que você perceba que esse menos, ele está sendo aplicado a todos que estão aqui entre parênteses. Então você faz o jogo de sinal do menos com todo mundo aqui. Então vai ficar, bem aqui tem um mais, né, que a gente não precisa escrever. Então vai ficar menos com mais vai dar menos e menos com mais também vai dar menos. Bora ver um exemplo aqui para você visualizar isso, tá?
Eu tenho aqui 5 menos, parêntese, 7 menos 9. E aqui, ó, já vai ficar 5 menos 7 mais 9. Como é que funciona? Eu peguei esse menos e operei aqui, ó, vai dar menos 7. E aqui eu faço o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais, por isso que aqui fica mais 9. Tá? Ou seja, o sinal de menos, ele vai valer para todo mundo que está dentro do parênteses, ou dentro da chave, ou dentro do colchete, tanto faz. Tá? Aqui a gente finaliza, ó, eu posso optar por fazer a operação primeiro dentro do parênteses, aqui fica 5, aqui fica menos, menos 2, aqui eu já operei esses dois, então aqui eu vou fazer o jogo de sinal, ó, menos com menos, se eu preferir, tá? Então vai ficar 7 igual a 7. Tranquilo? Galera, essas foram as considerações gerais de duas operações muito simples, operações básicas. Você já está com a sua apostila em mãos, agora eu quero que você tente fazer as questões do Enem que estão na apostila. Você verá que nessas questões caem exatamente as operações que a gente discutiu e apresentou. Questões simples. No Enem cai muitas questões que você dá para fazer de cabeça rápido. Você só precisa ter atenção e uma boa leitura, tá certo? Então faça os exercícios, até a próxima. Nossa próxima aula é de multiplicação e divisão, operações importantíssimas. Faça os exercícios e até a próxima, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.